Muito bem. Dando sequência, então, meus amigos, ao nosso estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, e esse é o nosso terceiro encontro aqui no capítulo número 11. E nós acompanhamos, né, o desenrolar aqui da nossa trama, lembrando que Gilberto, então, se reaproxima de Marina, e os dois, com as bênçãos, né, de Cláudio, firmam o noivado, já fazendo planos para o casamento, e essa notícia repercutiu de uma forma muito positiva no plano espiritual, porque viram os dois espíritos ali, dois jovens, né, se reajustando, se reaproximando agora de um modo muito mais saudável. Porém, Marita, no plano espiritual, que foi aquela preterida na relação, continuava isolada e sem ter ciência do que estava acontecendo, porque ela ainda poderia sofrer o efeito, o impacto negativo dessa notícia. No plano físico, nós encontramos então Cláudio acolhendo Gilberto, né, oferecendo para ele condições para que ele saísse de casa, já que ele foi agredido pelo pai, pelo fato de estar ainda próximo a Marita, né, já que o nosso Nemésio ainda vivia aquela obsessão. Depois ele foi atrás de Cláudio, teve aquela briga no banco onde Cláudio trabalhava, agressão física e tudo mais, né? Então Nemésio completamente desequilibrado. Ele então, junto com Dona Márcia, esposa de Cláudio, viajam para a Europa e ficam ali com 6 meses de viagem, que era o plano que eles tinham. E esse período de afastamento dos dois proporcionou a todos ali que eram próximos um período de tranquilidade muito grande, um período de possibilidades de se reorganizarem sem terem aquela preocupação, né, que hoje é uma expressão que é muito utilizada, que é uma relação tóxica, né? Então essa relação com essas duas pessoas, a relação entre eles, né, era exatamente dessa natureza. E com o distanciamento deles, vivia-se então aquela harmonia. No momento em que foi acertado o noivado entre Gilberto e Marina, e no plano espiritual fizeram essa festa, Marita, então, não tendo sido comunicada, fez com que André Luiz tivesse um desagrado, exatamente não entendendo do porquê dela não ter sido envolvida também nesse momento de alegria por parte dos espíritos que eram próximos aos jovens. E aí então a gente vai só retomar aqui a leitura, bom dia Andréa, retomar aqui a leitura daquele trecho em que o irmão Félix explica para André exatamente essa condição de Marita. Uma leitura rápida até chegarmos aqui no ponto onde nós paramos. Félix, porém, ao registrar minha estranheza quanto àquilo que eu imaginava como sendo preterição, elucidou que a menina, prestes a regressar para as lides terrenas, demandava cautelas especiais, e prosseguiu aclarando que obtivera permissão para o regresso regenerador no conjunto Nogueira Torres, fosse para que o processo fosse remodelado. Marita não lograra desposar Gilberto, por influência da irmã. Contudo, voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum, no plano físico, viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos, por mínimos que fossem. Aqui interessante também, bom dia Dona Miriam, bom dia Chaconete, aqui esse trecho que coloca para nós, né, que ficariam na fração de tempo concedida ao grupo. É exatamente aquele período em que há uma, vamos dizer assim, da mesma forma que nós vemos hoje na astronomia, né, uma conjunção de planetas em que eles ficam alinhados depois de um tempo, cada um ali no seu percurso, cada um na sua distância. Essa conjunção de espíritos numa mesma programação reencarnatória também é um trabalho bastante difícil,
Porque cada espírito tem ali o seu próprio caminho, cada espírito tem o seu próprio estágio, e fazer com que todos reencarnem no mesmo momento para que possam viver uma determinada experiência é um trabalho bastante difícil. Por isso, então, aqui nesse caso, a preocupação em fazerem com que Marita regressasse rapidamente para voltar a reencontrar com esses espíritos, que no caso Gilberto, Marita, Gilberto, Marina e também o próprio Cláudio, que nesse caso era o pai legítimo dele, né? Dela, né? Que apesar de não saber, teve aquele assédio que ele provocou, né? Na então filha adotiva, mas que na verdade era sua filha legítima, que veio também de uma forma bastante desequilibrada, todos eles juntos novamente, só que agora numa outra condição, em que uma harmonia do grupo, né, vamos dizer assim, uma harmonia estrutural estava ali bem montada para acolher esse espírito que tinha sido exatamente o pivô de todos os atritos que aconteceram. E continua. Então, só para lembrar, né, que conforme foi colocado, né, a fração de tempo concedida ao grupo para a existência comum no plano físico, para que viesse a ser aproveitada com os recursos possíveis, sempre valiosos, por mínimos que fossem. Então é importante a gente perceber a complexidade que é montar uma família. Porque quando a gente pensa em uma família, de um modo geral, basta pegar ali um monte de gente, fazer então aquele pacote e colocar para reencarnar. Só que, na verdade, como lembra a Joana, a gente sempre traz esse pensamento dela, a família, né, nada mais é do que um grupo de espíritos ligados no passado com o objetivo de resgates, pelo menos no estágio atual em que nós estamos. Então, pegar todos esses espíritos que muitas vezes desencarnam, ficam um bom tempo no plano espiritual numa condição de desequilíbrio, outras vezes estão ali em ambientes diferentes fazendo ali determinados tipos de trabalho, tudo isso é muito difícil. Então, assim, muito mais complexo do que a gente imagina. E continuando. Indiscutivelmente não se tratava de reencarnação organizada a rigor, e nem compulsória, por motivos judiciais. Medida, entretanto, de caráter premente, que ela seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Então, seria convencida a aceitar, porque vai dizer, olha, você vai reencarnar, e ela poderia dizer, tudo bem, eu reencarno, só que você vai reencarnar sendo filha de Marina e de Gilberto. Gilberto, o antigo amor, e Marina, a sua irmã, que roubou o seu antigo amor, e ela nasceria entre eles. E aí então foi que nós conversamos no nosso último encontro, das dificuldades que é esse processo agora de gestação, em que o espírito reencarna, muitas vezes alimentando ali sentimentos de antipatia, criando resistências e tudo mais, né? E aí a gente vai vendo todo o processo de transformação que também ocorre durante esse período de gestação. Para esse fim, continua aqui o texto, ela reveria o rio oportunamente junto de nós pela primeira vez, depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Então aqui também, né, naquele período de internação dela, ela era sempre ali, vivia sempre relembrando os bons momentos, exatamente para preparar o seu espírito, né, o seu estado de espírito nesse caso, para que ela reencarnasse de um modo mais favorável. Porque ela poderia, por exemplo, nesse período, relembrar exatamente aquele período de dor. E aí então alimentaria cada vez mais a revolta nela. Por isso, então, viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Abraçaria tão só os que quisesse, atenderia exclusivamente à própria vontade para que se avantajasse o impulso de voltar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublinhava Félix que todos os nossos cuidados na ocasião se concentrariam nele. Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos hauridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória quais chagas entreabertas. E entendendo-se que ambas se reencontrariam mais tarde por mãe e filha em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado,
era de todo indispensável que a reencarnação dormisse, que a reencarnante dormisse, para o renascimento físico, sob a impressão de euforia perfeita. Então era uma relação antiga que essas duas tinham. Reviveram ali na condição de irmãs, embora Marita fosse irmã adotiva de Marina, e ali elas tinham ali uma harmonia até determinado momento, até que quando foi revelado que Marita seria irmã adotiva, a relação dela mudou com todos. Com a mãe, Dona Márcia, com o pai, Cláudio, e com a irmã, Marina. Aceitando a lógica das explicações, fui avisado, dias transcorridos sobre a conversa, quanto à data escolhida para a excursão. Então Marita estaria ali se reaproximando do Rio de Janeiro, numa excursão, para reencontrar com Gilberto, apenas ali para poder trabalhá-la afetivamente, psicologicamente, sem que Marina estivesse perto para que não provocasse aquela reação negativa novamente. No dia aprazado, participou-me Félix, não só o envio de 2 companheiros incumbidos da preparação de ambiente junto ao filho de Beatriz, como também certificou-me de que se valia do ensejo em andamento para sabê-lo em estudos, à noite, na intimidade de vários colegas, numa residência da Glória, com vistas ao concurso próximo para a efetivação no cargo que exercia no banco. Efetivamente partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois de 0 hora, segundo notificações recebidas. Então 2 espíritos amigos foram lá para poder acompanhar Gilberto ali na sua agenda, para que no momento certo ele fosse então abordado por eles para estabelecer esse primeiro contato depois desses 11 meses. E cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horário. Estimulávamos os júbilos de Marita, que descia conosco sobre a Guanabara feérica. De longe os contrastes de luz, entre o Morro do Leme e o Casario da Urca, mais além a praia de Botafogo. Mais alguns instantes na Avenida Beira-Mar, diante de nós. Tocando o chão do Flamengo, a moça multiplicava interjeições de alegria, revendo a cidade que lhe senhorava a ternura. Parados diante das águas remansosas, assimilando energias nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular em esquina adjacente. Sem delonga, conduzimos a jovem ao ponto indicado e, ao identificá-lo embriagada de ventura, chamou ansiosa: Gilberto, Gilberto! O interpelado não lhe registrou a voz, com os tímpanos carnais. No entanto, assinalou-lhe a presença em forma de lembrança. Recordou, de inopino, aquela que ainda supunha como sendo pupila de Cláudio, e tomou direção oposta que seguiria, parando além, a fim de refletir e contemplar a bala prateada de lua. Sim, ali naquelas areias, jurara-lhe amor eterno, planeara o futuro. Meu Deus, pensou, como a vida mudara. Enlaçado pela jovem desencarnada, desentranhava-lhe a imagem do pensamento enxugando os olhos. Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. Viver com ele e para ele. Aqui então a gente volta um pouquinho. Enlaçado pela jovem desencarnada. Nessa relação entre o espírito e o encarnado, quantas e quantas vezes nós temos encontros dessa natureza, da mesma forma também que nós vamos encontrar ali, nesse caso, uma relação afetiva, pelo menos da parte dela, já que Gilberto já tinha ali o pensamento dirigido para outro caminho, e outras situações que nós vamos encontrar também quando espíritos antipáticos acabam se aproximando, e da mesma forma espíritos simpáticos. Então, por exemplo, um familiar desencarnado, quando retorna ao lar ou se aproxima de um ente querido, e ele então o enlaça, o abraça, o envolve fluidicamente, e ali então nós temos não apenas ali as vibrações, mas também as ideias que vão sendo compartilhadas, muitas vezes ali registradas pelo encarnado, com lembranças agradáveis,
com lembranças doces, ou muitas vezes lembranças sofridas, porque o espírito muitas vezes quer se aproximar apenas ali para demonstrar o carinho, e esse carinho é percebido pelo encarnado que volta a sentir a dor da perda. Então por isso ali é muito calculado essa aproximação, né, quando o espírito então deseja encontrar a família. Então toda essa explosão de emoções, de um reencontro, de uma saudade, pode ou não ser benéfica dependendo da condição psíquica, emocional daquele que se encontra encarnado. Nós vamos encontrar ali as antipatias, e nessas antipatias é quando aquele espírito se aproxima, trazendo aquela revolta, trazendo aquele desejo de vingança, e essa presença provoca um grande mal-estar naquele que é encarnado. Então a gente vai ver que nessa expressão, enlaçado pela jovem desencarnada, a gente vai ver então a relação entre um desencarnado e o encarnado que pode provocar reações diversas. E tudo isso vai depender muito da condição em que os dois se encontram, para que possa lhe ser sentido, ser percebido e ser relembrado também. Então, depende muito da história de cada um. Aqui nesse caso, como eu falei para vocês, veio aquela grande expectativa por parte de Marita. Só que por parte do Gilberto era um pensamento contrário. Ele já lembrava de Marita de um modo diferente. Então ela coloca aqui, né, com esse... Apartou-a brandamente, então Félix fez com que ela se distanciasse, né, com todo o carinho, com todo o cuidado, né? E ela colocou viver com ele e para ele. Então ela continuava ainda alimentando esse apego afetivo que ela tinha, que provocou todo esse desequilíbrio nela. E isso vai fazer com que a gente se lembre, conforme estudado anteriormente, naquela questão que Emmanuel trouxe para nós, como nós lembramos no nosso encontro anterior, do Chico Xavier Pede Licença, que falava sobre os espíritos adoecidos. Complexo de Édipo, quando nós temos ali um filho que traz uma grande fixação pela mãe, tendo o pai como adversário, e o complexo de Eletra, quando a filha tem uma relação muito, muito estreita com o pai, sentindo ciúmes, por exemplo, da mãe. E aqui nesse caso nós temos uma filha que vai reencarnar, tendo esse tipo de sentimento pelo pai, que será Gilberto, vendo a mãe como inimiga. Então aí nós vamos ver ali, quando Emmanuel traz para nós aqueles esclarecimentos sobre a origem comportamental, né, das pessoas, das crianças, principalmente nos tempos atuais, que a psicologia, como lembrou Herculano Pires nos comentários, que a psicologia hoje procura trazer para nós uma visão muito restrita e muito limitada à existência atual, mas que as raízes, como nós vemos aqui, se encontram, né, em passados distantes. Por isso, então, tanto a psicologia como a medicina vão conseguir, então, encontrar, né, soluções muito mais claras quando forem exploradas as raízes profundas dos dramas psíquicos que nós encontramos aqui, assim como também dos dramas orgânicos, né? Vamos lá, seguindo em frente. A resposta alcançava-nos com um grito de esperança, rebuçado de soluços. O instrutor, que não aguardava outra coisa, dirigindo-se a ela de modo paternal, ponderou a conveniência de tornarmos ao domicílio. Empenhar-se-ia por assegurar o regresso, que se acalmasse. Retomaria a convivência e a dedicação de Gilberto. Não aconselhava, porém, se lhe dilatasse o arrebatamento, nocivo a ambos, mesmo porque muito em breve estariam juntos. Então a gente vê aqui o trato psicológico, né, que o irmão Félix utilizava, né, para poder lidar com a Marita. Falava que os dois estariam juntos, que os dois se reaproximariam, só faltou aquele pequeno detalhe, dizer que tipo de relação eles teriam e qual era o ambiente onde ela ia reencarnar, porque ela não estava ainda preparada para receber esse tipo de informação, de orientação. A menina obedeceu, mas posou sobre nós os olhos molhados, indagadores. Percebi-lhe no espírito os reflexos de Márcia e Marina, né? No caso aqui a mãe e a irmã. Todavia afastou-lhes a figura do pensamento e inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, acentuando que o pai lhe fora o derradeiro amigo nas angústias do adeus. O orientador anuiu contente. Então a gente lembra aqui, né, todo o processo que ela vivenciou. Cláudio, então ali completamente, né, desequilibrado, obsediado,
assediou a filha adotiva, teve a revelação depois de que ela era sua filha legítima, ele entrou ali em grande desespero e ela da mesma forma, somado, né, com a forma como foi tratada pelo Gilberto, desejou o suicídio. Sofrendo o acidente ali, né, por não ter conseguido o suicídio, ela então, estando naquela condição tão dramática no pré-desencarnação dela, né, com o acidente, com estado de consciência, Cláudio, transformado naquelas horas, acabou se tornando realmente ali aquele que era o algoz algumas horas atrás, se tornou para ela depois ali o maior companheiro, pelas preces, pela vibração, pelo perdão que entre os dois ali acabou depois surgindo. Então realmente foi para ela ali alguém importante. E ele depois ali reconhecendo a necessidade, se tornou exatamente ali o pai de que ela precisava. Mais 500 metros de espaço e atingimos o apartamento, acolhidos à entrada por Moreira, Vígil, né? Então Moreira ali vigilante, ali no ambiente, protegendo todo o terreno. Até porque a gente vai lembrar aqui que nesse caso de Marita, ela estava numa condição extremamente sensível e vulnerável, afetivamente. Então, qualquer situação poderia levá-la a um desequilíbrio muito grande. Então, Moreira protegia o ambiente doméstico para evitar que qualquer tipo de influência pudesse exercer sobre ela lembranças desequilibradas, sentimentos desequilibrados. André Luiz e os dois colegas, e mais o irmão Félix, com todo o cuidado, na presença, né, isolando, por exemplo, né, o Gilberto da presença de Marina, para que Marita o visse sem a presença dela para causar qualquer tipo de influência. Depois no trato com as palavras, né, palavras muito objetivas, muito cuidadosas. Então, para vocês verem assim, né, para nós vermos, né, o grau de proteção que eles estavam tendo com Marita, porque isso era importante para a preparação para a reencarnação dela. Para que ela reencarnasse da forma mais positiva, mais favorável possível, para que ela pudesse ser beneficiada nesse novo trajeto que ela percorreria. O enfermeiro reconheceu Marita sob emoção forte, mas eclipsou-se a um aceno de Félix, que desejava poupá-la de divagações. Isso porque o próprio Moreira, pela relação que eles tiveram, né, Moreira tinha sido o guardião desencarnado dela naquele momento em que ela se encontrava em desencarnação. A presença de Moreira, dependendo do tipo de pensamento que ele dirigiria a ela, poderia fazer com que ela se desequilibrasse. Então aquele que era o vigilante naquele momento poderia ser exatamente ali toda a chave do fracasso da situação. Então, com o aceno de irmão Félix, ele rapidamente ali se conteve. Atormentada, tremente, a moça assistida por nós penetrou no aposento paterno e, ó surpresa, Nogueira, em espírito, rente ao corpo que ressonava de manso, como que lhe aguardava a presença, pois estendeu-lhe os braços e gritou, misturando enlevo e regozijo, na exaltação que passou a comandar-lhe todas as forças. Minha filha, minha filha. Então, no caso aqui, o Cláudio se encontrava em desdobramento, ali próximo ao corpo que adormecia. A jovem rememorou os quadros que imaginara no hospital, o suplício das horas lentas, as preces que lhe amenizavam as amarguras, a invariável devoção daquele pai que se redimira no conceito à custa de sofrimento, e ajoelhou-se diante dele, procurando-lhe o regaço, como quando criança. Cláudio, perplexo, não nos via, concentrava-se totalmente na visão, a exercer sobre ele inigualável fascínio. Afagou com a destra hesitante aqueles cabelos desnastrados que tanta vez alisara na instituição dos acidentados, e relembrou Marita nas atitudes da infância, quando vinha da escola e indagou: filha do meu coração, por que choras? A recém-chegada endereçou-lhe um gesto súplice e rogou: papai, não se aflige, estou feliz, mas quero Gilberto, quero voltar para a terra, quero viver no rio com o senhor outra vez. Patenteando carinho imáculo,
Nogueira conservou-a sob as mãos que tremiam de júbilo e, levantando o olhar para o teto com ânsia de quem se propunha a romper um monte de alvenaria para dirigir-se a Jesus, diante do firmamento clamou em lágrimas: Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com a tua infinita bondade uma nova existência, um novo corpo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Ó Jesus, Jesus. Félix considerou que a emotividade excessiva poderia abatê-lo e recolheu Marita nos braços, recomendando que me atrasasse no sentido de auxiliá-lo a reaver o envoltório físico, enlanguecido. Então, enquanto Marita se afastava, André Luiz ficaria um pouco mais junto de Cláudio para ajudá-lo, né, a retornar ao corpo físico, a partir ali, né, da aplicação, né, dos fluidos e tudo mais. Retirou-se o instrutor carregando a menina paternalmente, ao passo que Moreira e eu investíamos Cláudio sobre a máquina orgânica em movimento de impulsão. Então é esse movimento de impulsão que nós ainda não compreendemos, né, que essa técnica, essa força que é utilizada pelos espíritos para essa tarefa. Só um instantinho. Tá. Retirou-se o instrutor carregando a menina paternalmente. Tá. Depois de passe reconfortante, Marita acordou em choro convulso. Nogueira, desculpem. Depois de passe reconfortante, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes da ocorrência. Daí a instantes ouvimos passos na sala. Gilberto entrava de leve. O sogro intentou aprumar-se e chamá-lo para narrar o acontecido. Entretanto, assimilou-nos a exortação ao silêncio para colaborar com o futuro. Sim, concordou, qual se estivesse conversando consigo mesmo. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundir-lhes o raciocínio nascituro. Assim como o universo de Deus não pode fulgir para as criaturas da terra, senão em forma de estrelas, semelhantes a pingos de luz nas trevas, de modo a lhes não arrasar a pequenez. Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo, reencarnada, iluminava-lhe o pensamento e aquecia-lhe o coração. Então aqui, né, finalizando esse capítulo número 11, nós temos então aqui, né, o Cláudio com essa esperança, a Marita também ali, tendo a possibilidade, né, de rever o ambiente e aqueles que eram do seu afeto, e ali então nós temos esse momento de preparação para a reencarnação dela, que seria exatamente ali aquele grande momento em que todos estariam envolvidos. Capítulo 12, então. Atingir a Marina o 5º mês de gestação entre o esposo e o pai, acompanhada pelo devotamento de Dona Justa, que a servia por mãe, transpirava regozijo, embora os estorvos naturais. Então aqui nós não tivemos, né, os detalhes, como aconteceu com a reencarnação de Segismundo, contando para nós aqui todos os pormenores da reencarnação, da aproximação, do adormecimento do espírito, da redução perispiritual, né, do vínculo, da conexão entre o corpo físico, né, da mãe e o perispírito com o perispírito, né, enfim. Então, tudo isso foi colocado. E aqui coloca para nós, né, transpirava regozijo, embora os estorvos naturais. Então, esses estorvos naturais são aqueles detalhes da gravidez, né, que algumas vezes pode trazer um ou outro desequilíbrio, né, e aqui também não traz para nós, né, os detalhes dessa conexão, né, mente a mente entre mãe e filha,
naquela condição de antipatia que trazia de passado distante, mas que foi potencializada nessa última reencarnação. Então tudo corria ali dentro da normalidade no processo de gestação. Cláudio seguia o acontecimento enternecido. No íntimo, detinha a convicção de que Marita se achava junto da família, prestes a ressurgir em novo berço. Cada noite, orações pela tranquilidade do espírito que voltava, preces pela felicidade dos filhos, visitas mensais ao médico, prestando assistência à filha, passes de reconforto à gestante, mimos para o bebê. Demorávamos-nos, por vezes, a admirar-lhe a paciência e a ternura, lendo para a filha, ao tricô, páginas educativas de ginecologistas e pediatras, instruindo-a, asserenando-a. De permeio, Gilberto feliz, na expectativa de um sucessor. Conjurava-se quanto ao sexo da criança. Conjecturava-se quanto ao sexo da criança. Planejavam-se realizações, endereçavam-se ao porvir. Dona Justa repetia a história do homem que carregava o cesto de ovos, sonhando com fazendas que lhe adviriam os pintos improváveis. Riam-se. De nosso lado, resguardando Marita quanto possível, no processo reencarnatório junto da irmã, partilhávamos o enlevo geral. Tudo esperança e sossego. A criança encomendada figurava-se no grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz, aparentemente definitiva, entrara no lar do Flamengo como se todos os pesares transcorridos estivessem para sempre arquivados nas gavetas do tempo. Entretanto, o passado palpitava naquele trato de ventura como a raiz parcialmente enferma, escondida no solo, sustentando, embora, o tronco florido. Apareceu a tarde em que ambos os bancários surpreenderam a jovem dona da casa em agoniado abatimento. De princípio, atribuiu-se a alteração ao problema orgânico, mas agravada a ocorrência, chamou-se o médico, sem que o facultativo atinasse com a origem da queda súbita. Maria enlanguecia. Finda uma semana, valeu-se Cláudio de ensejo para a conversação a sós, e investigou-a. Suspirava por vê-la recuperada, fortalecida. Receava complicações. Exortou-a à confiança e ao otimismo. Orasse, tivesse fé. No conhecimento espírita, não ignorava que a criança, em vias de nascer, lhe reclamava descanso, alegria, notando que a moça, em determinado ponto do entendimento, pendia a cabeça, de lenço aos olhos, fez-se mais persuasiva, rogando para que se abrisse com ele. Não lhe opusesse reservas. Afligia-se, era pai. Excetuando Gilberto, que passara a bem-querer, por filho, não dispunha na terra de outra pessoa, senão dela, para incentivar-se ao trabalho. A interlocutora comovida levantou-se, demandou o quarto e trouxe-lhe um papel, uma carta. Cláudio leu-a, sem dissimular no rosto o assombro e o sofrimento. O escrito vinha de Nemésio. Participava o regresso ao Rio após 6 meses de Europa. Confessava-se desabrido. Afirmava-se entediado de tudo, menos dela, a quem amava ainda com inusitado calor. Informara-se do casamento. Ao retornar, no entanto, jamais a consideraria por nora. O filho não passava de um tonto, de um espantalho, dizia ele, do qual se deviam afastar para o cultivo da felicidade que ele mesmo, Nemésio, frustrara, abandonando-a sem maior consideração. Pedia escusas e aguardava. Conhecera países novos, contemplara maravilhas que lhe afetaram os olhos, mas o coração quedava ermo, jungido a ela através do pensamento. Então o que a gente viu aqui nesse ponto foi que esse estado de ânimo dela
Depois, então, ela acabou revelando que foi essa carta recebida por Nemésio, que não apenas informava o retorno, como trazia ainda nas palavras aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma situação. E certamente isso repercutiria sobre todos. Nemésio, a agressão junto a Cláudio, Nemésio na agressão junto ao filho e Nemésio assediando Marina. Quer dizer, ele voltando, ele provocaria um efeito em cascata envolvendo todos eles. Então daí então essa grande expectativa agora, porque como foi colocado para nós aqui, é aquela grande árvore frondosa com raízes doentes. Porque na verdade aquele estado de paz que eles viviam não era na verdade um estado pleno, completo, exatamente porque ainda tinha muita coisa para se ajustar. Então na verdade era aquele estado aparente, na verdade, né, é o olho do furacão, onde aquela parte central ela tem calmaria, mas nas bordas ali aquele furacão girando, causando ali todos os estragos. Né? Então eles estavam nesse momento, naquela calmaria, mas com todas essas pendências, porque o problema se afastou. Mas o problema retornaria, e agora é o momento em que ele retorna. A metade do relatório afetivo reportava-se Torres Paia conceitos de compaixão e carinho, mas na última parte incidia na irreverência. Sacudia-lhe a memória. Perguntava-lhe por lugares menos recomendáveis. Acusava-se desajustado, saudoso. Pedia encontro. Dar-lhe-ia instruções para o desquite. Possuía excelentes amigos no foro. Que ela não o desapontasse, porque, de outro modo, uma bala na cabeça ser-lhe-ia a solução. Não vacilaria entre a felicidade com ela e o suicídio. Que escolhesse. Punha-lhe o destino nas mãos. O missivista não traçava a menor referência quanto a Márcia. Então vemos aqui que não apenas ele se reaproximaria, mas traria esse sentimento desequilibrado e mais essas ameaças gravíssimas, pondo em risco ali toda a estrutura que foi trabalhada para que esses espíritos todos se reajustassem. Nogueira analisou a gravidade da situação, pensando. Recordou calado o espancamento sofrido no banco, que não mencionara aos filhos, e deduziu que Nemésio era capaz de todas as violências. Anteviu a tormenta que se esboçava, mas tratou de consolar a filha. Desanuviou o semblante e sorriu paternal. Aquilo tudo não passaria de um momento infeliz, que não se amofinasse. Procuraria o negociante em pessoa a fim de rogar-lhe serenidade e reconsideração, ao mesmo tempo em que lhe participaria a chegada próxima da criancinha, que seria para ele também, Nemésio, um sorriso de Deus. Impossível que a notícia não lhe acordasse enternecimento. Que a filha não se afligisse. O sogro investir-se-ia na condição de avô, antecipadamente, e olvidaria o passado, abraçando a reconciliação com a família para a felicidade geral. Nos olhos da interlocutora, seduzida pelo magnetismo daquelas palavras, a esperança brilhou com a paz que o genitor lhe devolvia ao coração. Na manhã seguinte, Cláudio, discreto, pôs-se em campo. Rogou a colaboração de amigos íntimos, a fim de que alguns dos corretores da imobiliária fossem ouvidos, e veio a saber que os turistas haviam regressado semanas antes. O chefe, contudo, vira-se defrontado por notícias desagradáveis e mostrara-se irritadiço. O afastamento do filho desequilibrara a balança dos negócios, não somente porque isso golpeara os créditos morais de Nemésio, mas também pelo fato de a circunstância encorajar abusos da parte de subordinados que não se revelaram à altura da autoridade recebida. A longa viagem, numa época de crise na organização, a face da ausência de Gilberto, atraíra desastres financeiros, abrindo brechas dificilmente recuperáveis. Amigos da firma haviam retido à pressa capitais importantes, desistindo dos depósitos com que lhe garantiriam a segurança. Prejudicado o movimento, onerara-se a imobiliária com dois vultosos empréstimos
para cujo resgate entregara a Nemésio 2/3 dos próprios bens. Não detinha agora senão possibilidades estreitas de lastrear as operações imediatas e evitar a falência. E fosse por vê-lo destituído das propriedades que a fascinavam, ou porque houvesse esgotado as reservas afetivas para com ele, Dona Márcia abandonara-o e residia com Selma, planejando a formação de um restaurante. Então, lá vem de novo Dona Márcia e Dona Selma, com aquele sonho, né, de fazerem uma pousada, de fazerem uma pensão, agora o restaurante. Mas, enfim, Nemésio agora se encontra sozinho, nessa condição de grave condição financeira da empresa e, portanto, da sua própria vida também. E também agora nessa expectativa de reaver Marina, né, para satisfazer ali as suas fantasias. Estava cá, bom dia. Nogueira recolheu todos os informes apreensivo. Mesmo assim, após o almoço, vencendo a própria repugnância com os recursos da oração, demandou a morada dos Torres. Aqui então ele utilizando os recursos da prece para manter a serenidade diante desse momento tão problemático na relação dos dois. Levava o espírito pressago, triste. Fez soar a campainha no vestíbulo ajardinado. No entanto, o padre Gilberto vira-o de longe quando apeava do ônibus e do terraço em que fumava a cesta expediu aviso. Um empregado, em nome dele, veio dizer a Cláudio fizesse a gentileza de se considerar indesejável. Não lhe receberia visita naquela hora, nem noutras. Nogueira retirou-se compreensivo. Inútil o tentame. Voltou ao trabalho e rogou entendimento com o chefe que se tornara mais amigo. Mostrou-lhe a carta que o conhecido agressor lhe dirigia à filha e ponderou quanto à necessidade de protegê-la sem parecer ao genro que assim procedia defendendo-a do sogro. O gerente prestativo e humano, aqui então dá a entender que o Gilberto não sabia do que estava acontecendo com relação a essa ameaça, né? O gerente prestativo e humano associou-se-lhe aos cuidados e sugeriu-lhe uma licença de 6 meses. Nenhum impedimento para ele, antigo funcionário com excelente folha de serviço. Nessa fórmula, apoiaria a moça e resguardá-la-ia desde a caixa do correio, impedindo que novas cartas lhe chegassem às mãos, até assistência contínua em casa, hora a hora, para que se lhe garantisse a tranquilidade na gravidez. Incumbir-se-ia de comunicar a Gilberto e colegas que ouvira de médicos amigos a recomendação de impor-lhe descanso indeterminado, e se entenderia ele próprio com os clínicos que não lhe sonegariam a concessão, que repousasse e atendesse a filha. Cláudio agradeceu, confortado. Então aqui teve aquela ideia, né, de fazer com que Marina ficasse em constante repouso, entre aspas, em casa, por causa da gravidez, mas que na verdade aqui era uma estratégia para protegê-la, né, isolá-la de qualquer tipo de situação que pudesse constrangê-la. Vinda à noite, entrou em conversação com a filha, sossegando-a. Afirmou possuir razões para acreditar que Nemésio não mais a molestaria. Esclareceu ter estado na residência dos Torres, contudo não avançou além de semelhante informe, dando a impressão de que o problema fora liquidado na origem. E interessados, quais se achavam em apagar o pretérito, pai e filha se entretiveram no assunto da licença. Marina rejubilava-se. Ambos se devotariam a trabalhos diversos. Juntos construiriam o berço do bebê. Dariam nova disposição ao apartamento. Diferentes decorações. Cláudio fez humor. Salientou que Gilberto e ele se empenhavam em apostas. O genro aguardava um príncipe. Ele contava com a princesa. De qualquer forma, era preciso organizar o palácio. Dizia-lhe o coração que a neta se achava em caminho.
Por isso concordava em renovar os móveis, pintar as paredes, mas exigia que todo o serviço fosse feito com predominância de rosa. Gracejavam. Aprovando os planos, Marina solicitou-lhe o concurso na organização de um álbum que andava formando para o bebê, enquanto esperavam por Gilberto, que prosseguia estudando à noite com vistas à melhoria. Demandando por fim o leito, Cláudio sensibilizava-nos com oportunas reflexões permeadas de preces ardentes. Previa, inquieto, que doravante seria compelido a novos encargos. Acautelaria Marina e, consequentemente, Marita, de cuja reencarnação guardava a certeza. A carta de Nemésio, ressumando inconformidade e a rudeza com que lhe havia cerrado a porta, não lhe conferia margem a dúvidas. Teria conflitos e injúrias à frente. No entanto, nada razoável desanimar. Orava implorando recurso aos espíritos amigos, que o não deixassem confiado a si mesmo, que lhe impedissem as manifestações de fraqueza, que lhe frustrassem qualquer propósito de revide. Identificava-se num teste. Indiscutivelmente, prejudicara Nemésio Torre em outras existências. Devia pagar. Somente ao clarão da lógica espírita destrinçava a meada dolorosa. Aquele homem castigara-o na alma e na carne. Transformara-se para ele um cobrador do destino. A consciência determinava-lhe aceitar os desafios com humildade. Se bem não se sentisse em condições de se acomodar com a virtude, anelava solver os débitos contraídos, ainda que isso lhe custasse a existência. Por essa razão, suplicava o apoio do Cristo, a fim de esquecer-se de maneira a seguir o caminho afora, segundo as leis divinas. Então aqui a gente vê Cláudio, nessas suas reflexões e preces noturnas, vendo exatamente essa relação tão problemática que ele tinha com o Nemésio, como sendo algo relacionado com o passado entre devedor e credor, em que ele se via agora na condição de devedor, disposto a tudo para poder acertar tudo isso. E aqui nós vemos exatamente a disposição que o Espírito demonstra para se reequilibrar perante as leis divinas, diferentemente do que nós vemos hoje, em que a tendência é, conforme vai surgindo uma antipatia entre duas pessoas, a tendência é fazer exatamente com que se distanciem cada vez mais. Aqui, então, o Cláudio ele percebia que não apenas havia necessidade do ajuste diante ali, né, da filha, do nascimento do bebê, das ameaças que foram feitas, mas ele via também ali a necessidade de um acerto pessoal entre ele e Nemésio. Então essa consciência que ele demonstrava agora vinha exatamente desse crescimento e desse aprofundamento que ele teve junto à doutrina que compreendeu lei de causa e efeito, reencarnação, conexão com o passado, dentre outros, né? Então ele foi tendo ali essa visão clara e consciente, disposto, inclusive, a se sacrificar em benefício desse ajuste. Então, um pensamento bem diferente do que, infelizmente, a maioria de nós acaba tendo. Efetivamente, conhecendo o horário aproximado de recepção do correio no prédio, Nogueira desceu no dia seguinte com a desculpa de obter pão mais fresco e recolheu nova carta de Nemésio endereçada a Marina, cuja identidade estabeleceu para logo, através da letra. Abriu-a. Era a coleção de recados sabendo a fel. Misturava declarações e libelos, alegava dificuldades, crises, dizia precisar dela para recompor as finanças. Restaurar-se-ia em reduzido tempo se o atendesse. Não obstante os prejuízos que experimentara, ainda era suficientemente abastado para fazê-la feliz. Reclamava resposta, ameaçava. Nogueira, reservado, queimou o papel. A ocorrência, no entanto,
se repetiu diariamente por 2 meses. A gente vê aqui, né, o estado de Nemésio, nessa profunda obsessão que ele tinha por Marina, que também, como nós já vimos, né, tem conexões com o passado, que traz essa fixação agora, e também pela própria condição que ele demonstrava por estar sendo influenciado por espíritos, né, que se aproximavam dele, alimentando ainda mais esse desequilíbrio. Então temos ali, né, um processo de obsessão e auto-obsessão extremamente complexo. Minuciosa ou sintética, a missiva chegava pontualmente. Cada texto mais inconveniente que o outro. Por vezes, relatava as andanças a que se entregava no Flamengo, tentando revê-la. Noutras ocasiões, depois de frases melífluas, exigia pronunciamentos descabidos, sob pena de estourar o crânio, deixando queixa à polícia contra ela, com o fim de arruiná-la. Vejamos aqui, né, que situação que ele vai apresentando, o grau de desequilíbrio em que ele se encontra. Não apenas cometendo suicídio, mas tentando incriminá-la ainda, para poder se tranquilizar, né, e lavar sua honra, digamos assim. Em bilhetes comprometedores, proibia-lhe dar filhos a Gilberto. Preferia matá-la ou matar-se a receber netos do lar que haviam formado. Referia-se ao revólver qual se fosse companheiro incessante. Dia a dia o negociante se figurava ao leitor paciente mais contraditório e menos lúcido. Cada vez que entregava os manuscritos ao fogo, Cláudio percebia que o redator de tantos aleives se atascava sempre mais em loucura e obsessão, sem que lhe fosse facultado assumir qualquer providência entre o genro feliz e a filha gestante. Cumpria-lhe tudo amargar, sem dividir com pessoa alguma a dor que o espicaçava. E para que a filha não pudesse penetrar os motivos de tamanha solicitude, ele se lhe convertera no pajem de todo instante. Então, Cláudio aqui procurava protegê-la do impacto dessas cartas, dessa expectativa de algo tão negativo. No encontro último de consultório, indicara ao médico ligeiros exercícios físicos, nenhuma ginástica. Algo suave. Bastariam marchas diminutas a pé. Realizasse à noitinha curto passeio até a praia, em esforço diário, enquanto lhe fosse possível. Nada mais que isso. A gestante obedeceu, e como era de esperar, Nogueira se erigiu em guarda-costas, sustentando o coração repassado de inquietude. Não se lhe oferecia ensejo de opor embargos à prescrição. Para a filha, aquela primeira manifestação de Nemésio, pelo serviço postal, fora varrida do pensamento. Marina, enlaçada ao pai, largava o prédio, efetuando breve percurso para sentar-se junto dele, nunca por mais de meia hora, ao pé do mar. Aí se entretinham habitualmente nos temas caseiros, quando não se internavam em assuntos do espírito. Escorridos 6 dias, as excursões aconselhadas, o registro de Torres Pai veio diferente. Então, 6 dias ali. Dá uma quinera de texto, pessoal, por gentileza, para orientar a Gilda. Por favor, obrigado. Acompanhando Nogueira, analisamos a alteração. A letra modificava, configurando insultos, revelava superexcitação fronteira à demência. Comunicava à esposa de Gilberto tê-la visto, por fim, na praia, em companhia daquele pai, que crivava de pejorativos e ofensas, e verificara que ela, afinal, se engravidara contra as ordens que lhe ditara em observações anteriores. Acreditava-se o mais desmoralizado de todos os homens desmoralizados. Enojava-se da paixão que nutria por ela, preferia morrer. Confessava-se falido.
Escasseava-lhe tudo, acabara-se o dinheiro, desertaram os amigos, restava-lhe de seu, tão só, a moradia, a si mesmo hipotecada. Esperara por ela, pelas decisões dela. Se juntos, contaria com a possibilidade de se reerguer. Entretanto, a gravidez apontada desiludira-o. Plantaria uma bala na cabeça. Despedia-se dela e do mundo com repugnância. Que visse nos borrões frequentes daquelas páginas com que encerrava a existência as marcas das lágrimas que chorava. Lágrimas de revolta, desprezo, repulsão. Finalizava alinhando obscenidades e informando estar assinando o nome pela última vez. Nogueira, assustado, leu e releu o documento e, antes de reduzi-lo a cinzas, insulou-se no quarto e orou por aquele homem que, pelo jeito, se afundava em pavoroso desespero. Compadeceu-se. Impraticável, todavia, colocar o genro ao corrente da situação. Nemésio delirava. Mais justo que o filho aguardasse notícias do tresloucado genitor por outras fontes. Impressionou-se, contudo, de tal forma com a mensagem recolhida, que após o almoço demandou com discrição algumas das organizações policiais e hospitalares que lhe pareciam suscetíveis de fornecer alguma pista com referência ao suicídio anunciado, mas em vão. Nenhum vestígio. Depois da caminhada junto da filha, repousou mais cedo. Sentia fome de meditação mais prolongada. Concentrando-se em pensamentos de benevolência e de fé, rogava a Jesus pelo adversário, que os mensageiros do Cristo se apiedassem de Nemésio, amparando-o. Se ainda estivesse no corpo carnal, que se lhe estendesse o socorro preciso para que não resvalasse em deserção. Se houvesse forçado irrefletidamente as portas da vida espiritual, que fosse bafejado pela proteção dos emissários divinos. Enquanto Moreira e eu lhe acompanhávamos a súplica, Persília entrou. Esperou o momento oportuno e comunicou-nos que vinha da parte do irmão Félix a fim de colaborar conosco. Acho que a irmã Persília, se não me engano, era aquela senhora que certa vez encontrou exatamente com o Nemésio, né, num bar que eles estavam ali juntos, né? Então foi exatamente ali. Esperou o momento oportuno e comunicou-nos que vinha da parte do irmão Félix. Isso, exato, né, André? A fim de colaborar conosco. Os apelos de Cláudio durante todo o dia transcorridos para o Almas Irmãs tinham impelido vários amigos a rogar auxílio em benefício dele. Chegara no objetivo de ser útil. E nós, que lhe admirávamos a bondade silenciosa, enternecemo-nos ao observar a devoção com quem se instalou no aposento, qual enfermeira afetuosa consagrada do ente querido. Mais 4 dias transcorreram sem episódios especiais, a não ser a extrema dedicação de Persília, que diante de Cláudio era análoga ao amor de Cláudio para com a filha. Entre 7 e 8 da noite descemos do prédio e demandamos os sítios conhecidos. Os Nogueiras conversavam tranquilamente em torno de assuntos triviais, à frente das águas mansas, tão mansas que refletiam prateadas faixas do firmamento, a constelar-se de luz. A aragem soprava, aliviando a tensão do dia. Novembro seguia, cálido. Aqui e ali, na paisagem, transeundes encarnados e desencarnados, sem novidades que chamassem a atenção. Após o descanso, a volta. Pai e filha, à beira da pista asfaltada, esperavam vez, notando os carros que desfilavam velozes. Locomovia-se Marina pesadamente. Em razão disso, reconhecido o sinal de passagem livre, iniciaram a travessia com vagar. No entanto, o imprevisto aconteceu.
Automóvel a deslocar-se de longe com lentidão, adquiriu estranho movimento qual se perdesse todos os controles, e quebrando as regras do trânsito precipitou-se sobre pai e filha em tremenda impulsão. Nogueira, rápido, dispôs simplesmente de 1 segundo para arredar a filha, e foi arremessado à distância depois de sofrer o impacto da máquina à altura do tronco. Persília, Moreira e eu, assombrados, vimos Nemésio ao volante, com a fisionomia de louco, mantendo alto qual avião em decolagem, desnorteando guardas e populares que debalde se dispunham a segui-lo. Marina, em gritos, foi imediatamente escorada por senhoras que acudiam, emocionadas. Sobreveio a agitação. Motociclistas dispararam no encalço do agressor. Funcionaram telefones próximos para o socorro urgente. O bolo crescia em torno de Nogueira, que tombara em decúbito ventral. Bradava-se com os choferes desalmados contra jovens inconscientes. Cláudio, tonto a princípio, recuperou os sentidos e virou-se com dificuldade. Superando a resistência do corpo, que se tornara rígido, conseguiu sentar-se, apoiando-se nos 2 braços a se retesarem, forçando as mãos espalmadas no solo. A filha ansiava enxergá-la, sabê-la viva, salvo. O sangue pingava-lhe da boca, mas, sobrepondo-se à curiosidade dos circunstantes, perguntou por ela. Marina, firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele. Não sofrera qualquer um arranhão. Todavia, aturdira-se. Receava desfalecer. No entanto, fitando o genitor a dominar-se para insuflar-lhe segurança, cobrou forças. Cláudio ensaiou um sorriso quase alegre, que o sangue entristecia, e rogou-lhe calma. Ferira-se um pouco. Apenas isso, explicava. Problema simples que a hospitalização de algumas horas viria a resolver. Afligia-se tão somente por ela. Ficasse boazinha, suplicou. Confiasse em Deus. Tudo terminaria bem. Solicitou a presença do genro, que um dos cavaleiros presentes se prontificou a buscar no endereço da Glória que ele mesmo forneceu. Intentou prosseguir conversando para consolo da filha, mas notou que as energias lhes escapavam. Persília, acomodada no chão, resguardava-o em lágrimas. Desencarnados amigos que procediam das vizinhanças, satisfazendo-nos o apelo, protegiam a gestante dispensando-lhes auxílio. Moreira e eu diligenciávamos fortificá-lo, conjugando recursos magnéticos. Em derredor, a balbúria. O acidentado, contudo, aliou-se em reflexão. Aqui, antes da gente continuar, me chamou a atenção aqui em cima, a preocupação dos espíritos que estavam próximos ao local, sem qualquer relação com o fato. Mas da mesma forma em que há essa grande solidariedade, quando nós vemos aqui no mundo físico, essa grande movimentação de alguém que percebe alguma situação de necessidade, em que forma aquele conjunto de voluntários para querer ajudar, para querer fazer tal coisa. Aqui nós vemos a mesma coisa interessante por parte dos espíritos também. Quando ali você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo ali as suas tarefas, e de repente você vê uma situação crítica acontecendo, há então essa mobilização por parte deles também. Então é bacana a gente ver isso, Conforme foi colocado, desencarnados amigos que procediam das vizinhanças, satisfazendo-nos o apelo, protegiam a gestante, dispensando-lhe auxílio. Então, bacana a gente ver isso tudo acontecendo. Então, é aquela movimentação, aquela solidariedade dos 2 lados, E eu me recordo, quando nós lemos o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, quando eles falam para nós sobre a preparação por parte dos espíritos para o resgate daqueles tantos espíritos que desencarnariam lá no tsunami de Sumatra em 2004. Então falava de caravanas e mais caravanas de espíritos de todas as partes do mundo que estavam ali acampados naquela região, se preparando para o evento que aconteceria. E ali quase 300 mil espíritos desencarnou ao mesmo tempo. E eles então estavam ali, que o relato do livro, pelo que eu me lembro, estavam ali vestidos com roupas características,
com os trajes característicos de diversas religiões, hindus, católicos, dessa ou daquela religião, né? Então espíritos que traziam também a sua fé para esse trabalho coletivo de auxílio. Então não eram apenas equipes organizadas para isso, né? Mas certamente também muitos espíritos voluntários, né, que se sensibilizaram com aquela situação toda e que procuraram de alguma forma, né, se não fossem trabalhar, por exemplo, né, em socorrer um espírito que estava ali se desligando do corpo físico, que fosse pelo menos para ajudá-lo, para tranquilizá-lo, né, para qualquer tipo de ação que fosse positiva. E até mesmo para proteger, porque a gente lembra que nesses eventos também, muitos espíritos ainda ignorantes e embrutecidos, né, se congratulam, né, fazem muita festa nesses momentos de grandes tragédias. Então, ao mesmo tempo, tudo isso vai acontecendo dos dois lados, e nós vemos então essa corrente de solidariedade se formando, exatamente para fazer com que todos aqueles que de alguma forma tenham merecimento sejam devidamente acolhidos. Né? Então, bem bacana a gente ver essa mobilização, né? Nessa pequena proporção, nesse pequeno... Não estudamos não, André. Foi só uma leitura particular que a gente acabou fazendo, né? Então me lembro desses pequenos detalhes assim. Então é bem bacana a gente ver essa mobilização numa situação pequena, como essa, né? No caso de um acidente na rua, mas ao mesmo tempo a gente vê isso em grandes proporções, com essas grandes mobilizações que nós vemos aí pelo mundo afora. O acidentado, contudo, aliou-se em reflexão. Novembro, lembrava-se de que 2 anos jaziam transcorridos sobre o desastre, no qual supunha haver Marita procurado a morte. Ela tombara perto do mar, e ele também. Ambos atropelados por automóvel. Contemplou o céu e recordou que a filha caíra quando as estrelas se apagavam, ele quando as estrelas se acendiam. Fixou Marina, que chorava baixinho, e verificou que as lágrimas represadas lhes constringiam a garganta. Queria tanto viver para aquela filha, aguardava com tanta ternura a criancinha por nascer. Nisso sentiu que se lhe restituía na mente a visão em que se reconhecera visitado por Marita, e as palavras da prece que formulara lhe vieram, uma, ao ádito da memória. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho, que foi o que ele pediu naquela prece que ele fez, né? Amar pelo Deus, bom dia. Quando esses trechos da oração se lhe rearticularam no pensamento, sorriu e compreendeu. Sim, considerou intimamente, devia regozijar-se. Acreditava que Marina e Marita ali se achavam juntas. Juntas! Por que não dar alegremente a vida para que a filhinha prematuramente desencarnada, por culpa dele, viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que pudera acautelar Marina contra o carro suicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da vontade, da bondade de Deus? Impelira a filha para a morte, incriminara-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Nas preces costumeiras, rogava aos amigos espirituais o ajudassem no resgate da falta cometida. Se lhe competia encetar o pagamento do débito assumido, apenas no curso de existências por vindouras, por que não iniciá-lo mesmo ali, entre os rostos desconhecidos, que Marita, igualmente, fora constrangida a defrontar? Soberana tranquilidade se lhe instalou no espírito. Diante da ambulância que chegara, pediu a própria internação no hospital dos acidentados. Que o serviço policial o favorecesse. Carregado por braços generosos, despediu-se da filha, a recomendar-lhe otimismo, serenidade. Esperasse por Gilberto e lhe participasse o acontecido,
sem exagerar as impressões. Nada de alarmes. Se necessário, pediria o concurso de alguém para dar notícias ao telefone, que não se apoquentasse por susto. Dentro do carro, enquanto Nogueira pensava em Marita, ao viajar num carro igual àquele, nas mesmas circunstâncias, Persília, que o aconchegava de encontro ao colo, se desfazia em pranto copioso. Concluindo, porém, que Moreira e eu nos desassossegávamos ao vê-la assim, aquela criatura comumente silenciosa, falou submissa. Irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria por abaçar-lhe o espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso afirmar-me do filho que Deus me confiou, aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a fronte envergonhados. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, senão eu? Que não teria padecido aquela corajosa mulher, cujos laços de parentesco terrestre com Nogueira eu desconhecia até então, para expressar-se assim. Que martírios amargara na terra e depois da desencarnação, para senhorar a serenidade com que se acusava, ela, que eu aprendera a venerar, como sendo minha própria mãe, em 2 anos de trabalho constante, invariavelmente interessada em compreender e servir. Não podia auscultar os sentimentos de Moreira. A emotividade sufocava-me. Sei apenas que ele e eu, no movimento instintivo, de respeitosa afeição, inclinamos as cabeças ao mesmo tempo sobre a destra maternal que afagava o ferido, osculando-a com reverência. Mais alguns minutos de expectativa e dávamos entrada no estabelecimento que nos era familiar. O médico, que se responsabilizara de mais perto pela assistência a Marita, a pedido de Nogueira, foi chamado pelo fio. Atendeu sem delonga. Expedíamos mensagem para o irmão Félix. Entretanto, não acabávamos a transmissão e o benfeitor, com a naturalidade de quem já sabia de tudo, surgiu rente a nós. Deixa eu só ver aqui. Então a gente para por aqui, pessoal. Então a gente vê aqui o irmão Félix chegando então aqui ao hospital, naquele momento em que Cláudio entrou, né, deu entrada ali para ser atendido no Hospital dos Acidentados, que é o mesmo hospital, né, onde Marita foi atendida também naquele momento. E aqui então o irmão Félix chega, né, para poder auxiliar naquilo que virá, né, como consequência desse acidente, que nós ainda não sabemos, pelo menos nós que ainda não lemos, né, André? Mas enfim, paramos aqui então, meus amigos, página 320. Nós já estamos aqui então nesse capítulo número 12, né? Deixa eu ver aqui quanto que falta. 1, 2, 3, 4 páginas. Está acabando já, 4 páginas só, mas a gente para por aqui para acabar. Pois é, vai do capítulo 12, vai até o 20, né? Então, vamos terminando por aqui, né? Mas hoje foi assim. Se fosse uma novela, seria aquela novela em que todo mundo estava com um potinho de pipoca no colo, né? Ah, falta até o 14, falta pouquinho só. Mas aqui a gente já para por aqui para não atrasar muito aqui os nossos compromissos, né? Mas ficamos assim, então, pessoal. Terminando aqui o nosso estudo de hoje. Hoje foi muito mais uma descrição da história, né, do que reflexão propriamente dita, né, porque a gente costuma pegar ali algumas situações relatada por André Luiz para